participando desse encontro, dessa live, e saúde também todos que estão nos assistindo. O pessoal que está assistindo aqui a nossa live de hoje, para conhecer um pouquinho os dois candidatos, né? Tem gente que sabe, né, a história do João, a história da professora Sheila, mas tem muita gente nova que veio para Curitiba nos últimos anos e não tiveram a oportunidade de conhecer, né? Primeiramente, João, qual a origem do João Arruda antes de chegar em Curitiba? Por que Curitiba? Por que ser candidato a prefeito de Curitiba? Vou conhecer um pouquinho do lado do João Arruda. Marco Aurélio, chegar em Curitiba é difícil porque eu só tive em Curitiba a minha vida inteira, né? Eu tive um pouco distante de Curitiba quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Fiquei 8 anos lá me formei, trabalhei, uma experiência importante para minha carreira também. Pude trabalhar como estagiário, voluntário e até coordenador do Centro de Reabilitação Cardíaca do Hospital Florida Hospital, que é um dos maiores hospitais do sul dos Estados Unidos. Então, tudo isso, com certeza, acrescentou muito para o meu currículo. Mas eu nasci aqui em Curitiba, cresci aqui, hoje vivo aqui, sou casado, tenho 4 filhos, bastante, né? 2 gêmeos de 6, um de 13 e uma menina de 10 anos. Eu sou um pequeno empresário do comércio aqui, do varejo, e aqui eu me estabeleci e quero ficar para o resto da minha vida. Agora, candidato a prefeito de Curitiba, depois de ter exercido 2 mandatos como deputado federal, abri mão de uma reeleição bastante tranquila em 2018, seria, eu imagino, para deputado federal, para ser candidato a governador e apresentar um projeto para o Estado. Não deu certo, concluí o meu mandato e fiquei na cidade nos últimos 2 anos, conversando com as pessoas, conversando com a professora Sheila, com os professores, com as professoras, com os pequenos empresários, com os servidores e com o povo que ama essa cidade, mas que entende que ela pode melhorar, que ela pode ter outras alternativas de produção, de empreendedorismo, de renda, para que a nossa gente possa sobreviver, inclusive, essa crise terrível causada pela pandemia do Covid-19. Obrigado, João. Professora Sheila, e qual a origem da professora Sheila, da família da professora Sheila? É tudo de Curitiba aqui também? Como que é? Sim, eu nasci em Curitiba, nunca saí de Curitiba. Tenho 2 filhos, meus filhos já são 2 adultos. Fiz concurso, né? E iniciei no Estado com 2 padrões. Também tinha feito na prefeitura, concurso, passei, mas aí resolvi ficar só na rede estadual. E a minha vida foi assim, e até hoje, só na área da educação. Já passei por diversos cargos, desde professora, coordenadora, vice-diretora, diretora. Depois eu fui para o núcleo, trabalhei como assistente de área, que é um cargo onde você cuida de um determinado grupo de escolas, né, sabe as experiências. Depois eu fui chefe do núcleo da região metropolitana norte, né? Depois disso eu estive em 2 municípios como secretária, né? Foi em Bocaiúva do Sul e aqui em Balsa Nova, fui secretária de educação do município. E depois, aliás, Balsa Nova foi depois que eu fiquei 8 anos em Curitiba, como chefe de núcleo. Depois Balsa Nova e hoje eu trabalho no Sistema Educacional Dinâmico. Ainda presto serviço lá, não dá para parar. O professor não para nunca. Professor não para nunca. Ele defende o ideal, né? A educação é o futuro do nosso país. Né? Se nós queremos ter um país evoluído, primeiramente a educação, senão é o primeiro pilar, né? Como fosse o pilar de um prédio. Se o pilar estiver frouxo, vai desmoronar, né? Infelizmente. Mas vamos lá, falando nisso, eu acredito muito na proposta da educação. A nossa primeira pergunta do plano de governo em relação ao plano de governo de vocês é em relação à educação. Qual que é a proposta, né, João, em relação à educação da cidade de Curitiba? Eu vi que não você dá tanta importância, tanto que você colocou sua vice
candidata é uma professora com bastante experiência. Qual que é o seu olhar para a educação de Curitiba? Pode ser feito, melhorado, mudado? Marco, já que a minha vice é professora e ela vai coordenar, já coordena o plano de governo e vai coordenar os trabalhos em relação à educação no município, ela é uma pessoa aberta, uma pessoa que conseguiu durante 10 anos exercer uma função como chefe do núcleo de educação e mesmo depois de todo esse tempo ainda é amada pelos professores, ela que comandou os professores, o que é uma relação muito difícil, né? Veja o que sobrou dos últimos gestores da educação no Paraná, daqueles que passaram pela secretaria em relação ao convívio com os professores. Ela pode responder essa pergunta, já que você vai alternar, e eu respondo a próxima, pode ser? Pode ser, sem problema. Qual que é o plano, professora Sheila, para a educação da nossa cidade de Curitiba? Primeiro, eu queria dizer que eu acredito que a transformação de uma nação, de um país, somente pela educação. A educação tem sido tema de discursos políticos, mas depois que os políticos são eleitos, eles esquecem da educação, esquecem dos professores, e nós temos tido assim, muitas experiências negativas. Na nossa campanha, o nosso plano de governo, ele justamente segue tudo aquilo que a gente acredita, sabe, o plano de carreira, cargos, salários. Inclusive, nos municípios que eu trabalhei, eu até construí esse plano. Então, nós só acreditamos que a educação ela será valorizada e os professores terão mais motivação, como existe o plano de carreira, porque daí incentiva o professor, né, a estudar, a fazer graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, como nós temos muitos professores. Então, o principal do nosso plano de educação é a valorização do professor. Nos últimos anos, os professores têm sido assim, marginalizados perante a opinião pública, porque professor não trabalha, agora na pandemia, o professor está em casa e está ganhando. Muito pelo contrário, os professores estão trabalhando 3 vezes mais, está triplicado o trabalho. Mas voltando ao nosso plano, a valorização do professor, através do plano de carreira. Nós queremos inovar na tecnologia, que foi um assunto, está sendo, né, um assunto bastante debatido por conta da pandemia, que pegou todos de surpresa, e os professores não têm, além de muitos não têm esse acesso, tiveram que providenciar nem os alunos e nem conhecimento de como usar essa tecnologia. Não foram capacitados, né, professora? Não tiveram oportunidade de treinamento, qualificação para isso, né? Isso. Então, essa inovação, com certeza, é um dos nossos compromissos. A isonomia dos aposentados, que eles têm perguntado para a gente também. O João vai me ajudando a lembrar. Nós queremos fazer a formação continuada igual ao modelo que nós fizemos na nossa gestão, com o Requião, nosso governador, e o Maurício, nosso secretário, que foi criado o PDE, você sabe o que é. E esse PDE, como a gente sempre disse, é um mergulho no conhecimento, como disse Loristan Fernandes, né? O professor sai da sala de aula e vai receber, através no caso, a prefeitura fará seus convênios com as universidades, né? E o professor, então, será afastado das aulas por um ano, depois ele fica com uma porcentagem da escola, porque ele também tem que praticar, exercitar aquilo que ele está internalizando do conhecimento, trazer esse novo conhecimento na prática dele, né? Que não adianta
só cuidar. Até Oi. falando em relação, professora, também ao sistema educacional, a gente vê que muitas vezes os nossos alunos, de uma forma geral, principalmente no ensino fundamental, eles não são muitas vezes estimulados desde criança a fazer um trabalho voltado a serem empreendedores, a desenvolverem a arte, pouca coisa nesse sentido, né? Eu falo porque a gente vê isso no ensino médio, no técnico, que é a responsabilidade do Estado. E a gente vê no ensino fundamental que gatinha muito pouco, enquanto outros países, isso é muito avançado, as crianças muitas vezes são estimuladas, né, a criarem empresas, criarem negócios, e não falta isso para o brasileiro, no sistema educacional brasileiro em relação a isso. Parece que nós somos educados para ser só operacional. Não sei se é o meu ponto de vista. Mas, Marco, a gente vem com toda uma bagagem que a gente teve no governo Riquelme, como o professor Maurício. Nunca trabalhou-se tanto a questão pedagógica como foi na nossa época. Você deve ter acompanhado todos os projetos que nós tínhamos, culturais, de ciências. A criança não ficava só na sala de aula. Ia ao campo, era oferecida. Nós tínhamos programas, né, que foi a FERA, que é o Festival Consciência, que eu acabei de dizer. Fazíamos muitas oficinas, e justamente a tecnologia, usando a tecnologia para o conhecimento, não simplesmente aprender e brincar no computador, não. Muito pelo contrário, né? Então, nós fazíamos muitos grupos de formação, inclusive, não só trazendo pessoas de fora, mas simplesmente utilizando as experiências bem-sucedidas dos nossos professores que faziam essa socialização com os demais, passavam as experiências, as suas experiências. E, então, a gente tem toda essa bagagem e quer realmente fazer um trabalho voltado até por conta da função social que a escola tem. A escola não pode estar afastada do mundo, ela tem que conhecer o seu entorno e, com isso, trabalhar essa questão que você perguntou, do empreendedorismo. Né? Então, tem que dar uma olhada o que pode ser adicionado ao currículo, né? Porque nós temos um currículo que a LBB programa, impõe, então a gente não pode fugir muito disso, mas a gente pode também utilizar dentro da própria área de conhecimento esses enfoques, ou trazer pessoas também, né? Algumas pessoas que trabalham nessa área. Enfim, a gente está com muita ideia. O nosso plano do governo para a educação é extenso. A gente é uma boa oportunidade para estarmos falando aqui do nosso plano. E uma coisa que eu queria também levantar, que voltando aqui ao plano de carreira, você sabe que todos os professores que entram através do concurso, eles têm que cumprir o estágio probatório. Sim. E ontem, numa reunião de trabalho, fiquei sabendo que aqui em Curitiba existem 4.000 professores que fazem 7 anos que estão no estágio probatório. Então, a gente quer, nesse diálogo com os professores, com a classe, a gente, através do plano, né, nós podemos estar resolvendo essas arestas, né, essas questões que, com certeza, atrapalha no trabalho do professor, porque ele tem que estar, como eu disse, motivado e querer crescer, né, na sua carreira. Obrigado, professora. Vamos para outra pergunta agora com o João. Candidato João, em relação aos cargos comissionados, né, nós vemos que várias cidades, várias gestões em Curitiba, Brasil,
afora, Curitiba, região metropolitana, está tendo muito cargo comissionado. E muitas vezes esses cargos comissionados servem para padrinhamento políticos, né? Eu vejo que o João está falando nos seus discursos que você não quis tempo de televisão para não ter, entre aspas, que alguns candidatos falam, o balcão de negócio, né, em relação aos cargos comissionados. Como que você pretende trabalhar em relação a isso na prefeitura? No seu ponto de vista, Curitiba está inchado ou não? Como que você pretende trabalhar com os cargos? Marco Aurélio, o problema é que a atual gestão não fez um planejamento para a cidade a longo prazo. Nós vivemos problemas seríssimos em relação à reestruturação urbana, porque não somos mais Curitiba, somos Curitiba e região metropolitana, uma metrópole, a grande Curitiba. Nós podemos, nos próximos anos, poderemos chegar a mais de 4 milhões de habitantes. Curitiba tem uma situação e uma realidade hoje, mas com esse crescimento da população, nós precisaremos encontrar novas soluções para fazer adequações ao nosso sistema de transporte, ao fortalecimento dos nossos bairros. Eu digo tudo isso aqui porque a minha visão sobre a gestão presente, a atual gestão, é de que todo o planejamento foi feito por uma reeleição. Eu quero ser prefeito de Curitiba para estabelecer uma transição da cidade entre o que foi, o que é e o que será no futuro. Para isso, nós teremos que investir em centros comunitários, fortalecer as regionais com um novo zoneamento para que os bairros possam ter independência e a mesma qualidade de vida que é oferecida no centro da cidade. Hoje, uma pessoa tem que cruzar a cidade e passar pelo centro, por isso nós temos uma pressão muito grande no centro da cidade, para ter acesso a serviço público, serviço privado, comércio. O transporte coletivo passa obrigatoriamente pelo centro quando vem de uma cidade da região metropolitana para um bairro mais distante e vice-versa. Nós queremos mudar essa realidade. E para isso a gente vai ter que trabalhar com técnicos, reduzir o número de cargos comissionados, cargos de confiança, reduzir os gastos com privilégios, gastos desnecessários com alimentação, água italiana que é comprada em São Paulo, viagens internacionais. Não que isso seja um problema sério que a gente enfrente no orçamento, é muito pequeno perto do tamanho do orçamento que a cidade tem, mas, por outro lado, nós temos que dar exemplos. Veja, o prefeito congelou, como disse a Sheila aqui, o plano de carreira dos professores, ao mesmo tempo em que ele inchou o seu gabinete de assessores, de aspones que não fazem nada, apenas acompanham o prefeito e servem para que, durante o período eleitoral, ele tenha um número maior de curtidas e visualizações nas suas redes sociais. Nós temos que pensar no futuro de Curitiba. Nós temos que preparar Curitiba para o pós-pandemia, a recuperação econômica da cidade, a produção, o emprego, essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje. Eram mais de 100 mil desempregados antes da crise, esse número ultrapassa os 200 mil desempregados durante e depois da crise, será um número maior. Para isso, nós vamos criar a Universidade do Trabalhador em Curitiba, Universidade do Trabalho, para que a gente possa ter uma relação próxima com a iniciativa privada, com as empresas que se estarem aqui, criar uma política de incentivo para novas vagas de emprego, capacitar os trabalhadores para o mercado de trabalho. Às vezes nós temos as vagas disponíveis, mas não temos mão de obra qualificada. Nós vamos capacitar esses trabalhadores, assim como o empreendedor também precisa de capacitação e qualificação. Às vezes alguém quer começar o seu próprio negócio, começar pequeno, o empreendedor individual, ele tem que saber que ele precisa de capital de giro, ele tem que ter acesso a uma linha de crédito, ele tem que saber o local da cidade, a determinada região que vai poder, que vai dar melhores resultados para a sua empresa. Enfim, nós queremos trabalhar lado a lado com os empresários, os empregadores e com os trabalhadores. Esse será o desafio daqui para frente. Coloco tudo isso porque a nossa questão de prioridade, a tua pergunta foi sobre cargos de confiança, e é fato que nós não quisemos fazer uma aliança em torno de uma composição política que pudesse, que criasse o entreguismo de cargos e secretarias para dirigentes partidários.
A gente poderia, por exemplo, daí você fala, João, mas a tua eleição é mais difícil, né? Como é que você vai sair propondo cargos? Outros partidos não vão acreditar, é muito mais fácil fazer esse tipo de composição com quem está na gestão e tem maior viabilidade eleitoral nesse momento, diante das pesquisas que se apresentam. Mas veja, a gente poderia também ter feito essa composição para que a gente tivesse cargos na própria administração. E não foi isso que a gente fez. Nós estamos pensando na cidade e no interesse público, assim que a gente vai trabalhar também no exercício do mandato. Nós não faremos uma gestão pensando na reeleição do prefeito. Não tenho esse compromisso. O compromisso é com 4 anos de mandato e uma gestão séria que possa fazer a transição da cidade. Do que ela foi no passado, do que ela é no presente e do que ela pode ser no futuro. A gestão que só pensa na reeleição é essa gestão que está aí. Investe muito dinheiro em publicidade e propaganda paga, cargos comissionados para agradar partidos da base do prefeito e os vereadores da cidade que não discutem um projeto sério para a cidade, assim como a pavimentação na véspera da eleição, né, para agradar a algumas comunidades. Enfim, não existe um pensamento e planejamento a longo prazo. Obrigado, João. E você que está conectado aqui nesse momento, acompanhando a live, vai mandando aqui via WhatsApp suas perguntas ou via Facebook, deixando seus comentários. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo todos os comentários aqui que o pessoal está deixando aqui, os nossos convidados de hoje. Daí a próxima pergunta, mudando um pouquinho da área dos cargos comissionados, para a saúde. Né? Nós estamos numa plena pandemia, né, em relação ao Covid. A nossa saúde, infelizmente, historicamente, nos meios de comunicação, a gente já vê que já deixava a desejar, já faltava UTI, e nós vemos que o Covid demonstrou muito isso em muitas cidades, e Curitiba também, em alguns momentos, ficou ali muito próximo a não ter leitos para todos, né? E a gente viu que precisa melhorar muito essa questão da saúde. E também a prevenção, né? Se todo mundo ouvisse o bombeiro, não haveria incêndio. Se todo mundo fizesse um trabalho de gestão preventiva, não haveria tanta demanda em relação à utilização do sistema de saúde. Qual que é a proposta do plano de governo de vocês em relação à saúde? Quem pode estar ficando um pouco? Eu respondo. Pode ser? Bem, nós temos aí 111 unidades de saúde, 9 unidades 24 horas, e nós temos uma saúde terceirizada em algumas unidades. Isso é um problema sério que nós enfrentamos, porque muitas dessas empresas trabalham com rendimento. Elas atendem um número limitado de consultas e procedimentos por dia. Isso aconteceu em São Paulo. Estabelece um teto por atendimento. Ultrapassou esse teto, o médico deixa de atender. Sem contar, e o prefeito costuma se promover em cima de um custo mais baixo que é investido nessa unidade terceirizada. Na verdade, é porque a qualidade do serviço é ruim. Nós estamos trabalhando com profissionais que não têm nem residência em muitos casos. Uma unidade de pronto atendimento tem UTIs de urgência e emergência. Não dá para brincar com esse serviço e com a qualidade dos nossos profissionais. Assim como quando se reduz o investimento em saúde por parte de uma empresa privada, de uma ONG que é intermediária, significa que ela está reduzindo o custo do serviço para ter uma margem maior de lucro. Empresas que estão envolvidas em escândalos de corrupção, inclusive no Rio de Janeiro, as mesmas que exercem funções aqui na capital paranaense. A gente vai tirar essas empresas terceirizadas e vai trabalhar com o nosso serviço público, com os nossos profissionais, e vamos criar um banco de profissionais que serão qualificados para trabalhar no enfrentamento de crises e pandemias, epidemias sazonais que podem ocorrer. O nosso sistema de saúde precisa ter consistência para atender toda a população. Você deve circular pela cidade, você é radialista, comunicador, e ver as enormes filas nas unidades básicas de saúde entre as 4 e 7 horas da manhã. Se temos um aplicativo, acessa um instrumento tecnológico, por que dessas filas? Porque o aplicativo é muito bonito, mas na prática não funciona. Leva o paciente a um atendente. Depois do atendente, tem a consulta com o médico, tem a necessidade do exame, tem o retorno
e também o procedimento mais 4 ou 5 etapas, e isso não se faz através do aplicativo, apenas um contato com um assistente que fica no posto de saúde. Nós precisamos fazer tudo isso por meio da tecnologia. E as pessoas mais idosas, que não sabem lidar, administrar muito bem os instrumentos tecnológicos, eles têm que ser capacitados, assim como o seu cuidador, o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha. E nós precisamos de uma estrutura que leve telesaúde também para as casas das famílias curitibanas, através da tecnologia, é lógico, mas quando necessária a presença física na saúde móvel, né, com unidades móveis avançadas de urgência e emergência e até mesmo a coleta de sangue e o raio-x, o exame em casa, em situações de pessoas que vivem em bairros com maior vulnerabilidade ou de pessoas que têm uma deficiência, que precisam de um atendimento personalizado. O mesmo nós queremos garantir através do apoio dos médicos na casa das pessoas, né, de médicos e outros profissionais da saúde. Promover a saúde também, Marco Aurélio. Promover a saúde é promover qualidade de vida, é orientar as pessoas a praticar atividade física, a comer de maneira saudável, a meditar, enfim, a enfrentar o estresse de outras maneiras também. Se a gente oferecer qualidade de vida para todas as pessoas na nossa cidade, mais qualidade de vida no trânsito, consertar a linha verde, um atendimento personalizado na promoção da saúde, professores de educação física presentes nas nossas academias ao ar livre, dos nossos nutricionistas orientando as pessoas a comerem melhor, a gente vai reduzir também as filas nas unidades de saúde e nos nossos hospitais. Obrigado, candidato João. Pode dizer uma... Pode falar, professor Sheila? Porque todo esse tempo da pandemia, eu conversando com as pessoas, eu sempre falava, meu Deus, agora que o pessoal está vendo que faltam políticas públicas na área da saúde, né? Assim como falta na educação, falta na saúde. Eu resumiria tudo isso que deu esse desastre todo com a pandemia, isso que o João falou, nem questões estruturantes, né, faltaram. E, então, essa falta de política pública é uma coisa incrível e muito que a gente acredita. Por isso que eu convido com o João, porque o João, conversando com o João, nós construímos esse plano, nós temos um projeto de sociedade. Não é um projeto pessoal, é um projeto realmente para a população. Obrigado, professora Sheila. Vou mandar um abraço para o pessoal que está conectado aí, a Eliana, o professor César Ferreira, de Educação Física, a Claudineia, que pratica esporte, goleira feminino, o Roberto, o professor Roberto, empresário também, o Wanderlei, funcionário público, está nos prestigiando. Eu acho que aqui a professora aqui, Jackson, falando que na época do governo Requião tinha bastante investimento em educação. E muito obrigado a você que está nos prestigiando. E vão mandando suas perguntas através do WhatsApp também, 991085062. Vocês falaram também em relação aqui à terceirização. João, a gente vê que a terceirização tem um lado positivo e um lado negativo. Depende de muitas vezes do ponto de vista do gestor e das pessoas também. E em relação também do serviço. Em relação à terceirização de obras, a gente vê, né, você citou ali a linha verde, empreiteiras, muitas vezes terceirizadas, os quadros de funcionários, muitas vezes públicos, têm capacitação, qualificação para ser feito isso. E qual que é o plano de governo em relação a esse segmento que pesa bastante em relação aos investimentos da prefeitura, ao setor de obras, as empreiteiras terceirizadas vão trabalhar ou não? Como que vai ser o plano em relação a isso? Olha, Marco Aurélio, a prefeitura não consegue fazer tudo sozinha. Eu me lembro do início da gestão do prefeito Rafael Greca, que uma das primeiras coisas que ele fez foi revitalizar, resgatar o projeto da usina de asfalto. Ao mesmo tempo em que toda a pavimentação que aconteceu na cidade nos últimos anos
com dinheiro do governo do estado, liberado pelo ex-governador Beto Richa, no acordo que ele fez para se eleger prefeito e apoiar o senador Beto Richa, tem sido terceirizado, ou seja, aquela estrutura que foi reinaugurada pelo atual prefeito não foi utilizada. Essa é uma maneira de utilizar os equipamentos que nós temos aqui na cidade. Agora, tem muita coisa que sai mais caro você fazer com recursos próprios do que terceirizar. Eu acho que nós não podemos nem cogitar a terceirização de serviços de saúde, de educação, de serviços que levam uma atenção para a vida das pessoas, né? Levam atenção para a criança, para o idoso. Isso a gente não pode brincar. Assim como, em outros aspectos, nós temos concessões e alguns serviços terceirizados na cidade, e é difícil de fazer apenas com a estrutura da prefeitura. Mas, por exemplo, o transporte coletivo, nós podemos ter uma linha de uma frota própria. Isso seria necessário um modelo até para comparação daquilo que é gasto pelas concessionárias de ônibus da cidade, as empresas do transporte coletivo. Como ter essa comparação? Se nós não temos acesso às planilhas, ou melhor, as planilhas são elaboradas por quem presta o serviço e aprovadas pela URBS. Mas como ter um comparativo para saber se o ônibus está gastando de fato isso com manutenção, com pneus, com diesel? A gente tem que ter um comparativo. Eu não sou contra, acho que seria uma ação positiva, uma medida positiva, ter uma linha de ônibus de uma frota pública para que a gente pudesse fazer essa comparação. Assim como é preciso também um monitoramento, uma avaliação melhor dos serviços terceirizados da cidade. Iluminação pública, por exemplo. Hoje a gente tem o telefone, tem a internet, a tecnologia. Com o QR Code eu posso apontar para uma lâmpada e demonstrar para a cidade que a lâmpada está queimada, para que a empresa de manutenção troque e melhore o serviço. O mesmo pode acontecer em relação ao transporte coletivo. Nós não temos nenhum aplicativo do transporte coletivo, exemplo do que temos no Uber e o transporte privado de passageiros, em que o passageiro pode ver que horas o ônibus está chegando, se ele está perto, se ele está longe, um painel que pode ficar, inclusive, no próprio ponto de ônibus, para dar mais segurança para o passageiro e para que ele possa entrar no ônibus, ter acesso à internet Wi-Fi e julgar o serviço, se foi bom, se foi ruim, se o ônibus estava lotado, se ele teve lugar para sentar, se uma senhora sofreu assédio. É o serviço 5 estrelas que nós queremos promover. Se a gente pode fazer através do iFood e através do Uber, por que não fazer através dos serviços terceirizados que a gente não tem muitas vezes condição de controlar? Por outro lado, a fiscalização precisa ser mais rigorosa. Nós temos um problema sério aqui. As empresas de transporte coletivo, elas têm uma associação nacional que julga os serviços de todas as cidades do Brasil, nas grandes capitais. Qual é o maior problema do transporte coletivo da cidade de Curitiba, desse contrato que nós temos? A falta de transparência. Existe a necessidade da prestação de contas mensal e, infelizmente, isso não ocorre na prática. A relação com o transporte coletivo, muito amiga, muito jeitosa por parte do comportamento do prefeito com os empresários, mas, por outro lado, nós temos um serviço que poderia ser melhorado, oferecer mais conforto, mais segurança, mais tecnologia, e, ao mesmo tempo, o rigor da fiscalização que é necessária para se manter um bom serviço público. E isso não acontece em diversas outras áreas. Você pode ter terceirização. Não sou radicalmente contra, por exemplo, uma parceria público-privada com uma empresa que construa uma estrutura física e tenha a possibilidade de explorar o estacionamento dessa estrutura durante um período para receber o retorno do seu investimento e ter a sua margem de lucro diante de uma licitação e um processo de concorrência. Agora, você entregar o serviço existente, que já funciona, para uma empresa privada, apenas para ela fazer a gestão, né, a famosa gestão, e receber por isso, eu não acho justo. E lembrando que nós perdemos a referência, né, da cidade modelo em relação à logística, né? Não teve nada de mudança em relação a isso nos últimos anos, né? Só caiu essa questão do... A gente foi referência, né? O pessoal vinha para Curitiba em relação às estações tubo, toda a logística que havia, as canaletas, né? Muita coisa foi se espelhada em Curitiba e nós perdemos essa referência, né? E ainda
ainda somos uma referência em comparação a muitas capitais do Brasil, mas nós podemos dar um passo à frente e ser muito melhor do que outras capitais do Brasil e ser uma referência internacional em diversos aspectos. E é isso que nós queremos, é por isso que eu sou candidato a prefeito, que eu estou com a professora Sheila, para que Curitiba possa dar esse próximo passo. Obrigado. Doutora Sheila, quer complementar alguma coisa, Sheila, em relação a esse assunto? Quando você se referiu ali, né, que a gente perdeu muito, olha, uma questão que a gente discutiu muito enquanto estava fazendo o plano é investir mais no turismo, né, porque isso aumenta os empregos, as pessoas, né, mais movimento na cidade, e todos ganham com isso. A gente precisa incentivar mais essa questão do turismo. É muito importante. Agora, mudando um pouquinho de assunto, em relação ao meio ambiente, já fomos muito referência ao meio ambiente, campanhas ecológicas, né, cidade, Curitiba, cidade ecológica, e nos últimos anos nós perdemos um pouco isso, né? Qual que é o plano de governo em relação ao meio ambiente da cidade? O que vocês pensam nesse sentido? Posso ir para a Sheila, daí fazemos nesse formato, eu começo, a Sheila termina? Sem problema. A Sheila vai poder falar um pouquinho sobre educação ambiental, afinal de contas isso tem que começar na escola. Eu quero também a possibilidade de criar, a exemplo do que nós temos em relação aos conselhos comunitários de segurança, ter também conselhos comunitários do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente. Ter agentes na prefeitura, a exemplo do que nós temos em relação aos agentes comunitários da saúde, mas agentes de proteção ao meio ambiente. Temos diversos problemas na nossa cidade. A região sul e a região norte não tem parques. Nós enfrentamos sérios alagamentos na cidade, inclusive em regiões mais altas, por falta de investimento em drenagem, em parques, em terra e grama, que possa servir como instrumento de drenagem na cidade também. A limpeza dos rios tem deixado a desejar. Em muitos casos, é atribuição da própria Sanepar, que assinou um contrato e assumiu responsabilidade pela limpeza do Rio Belém. Isso não tem acontecido na prática, falta fiscalização da prefeitura. Sem contar que nós nos perdemos no tempo em relação a campanhas educativas, em relação à separação do lixo, à reciclagem, a parceria com os carrinheiros, que terão durante a nossa administração carrinhos elétricos, uniforme, equipamento de proteção e serão tratados com dignidade no trabalho de reciclagem. Hoje, a coleta de lixo é primitiva, né? O contrato que existe com o aterro na Fazenda Rio Grande é algo absurdo, porque não tem nenhuma planta de reciclagem e compostagem. Nós queremos rever o contrato para implantar lá essa nova planta de reciclagem. O lixo ele é transportado e nós estamos pesando água, né? Pagando pelo peso do lixo, que normalmente não é desidratado antes de ser transportado. Ou seja, é um serviço que é caro, abusivo e que pode ter, através da tecnologia, um outro tipo de tratamento. Essa é a nossa proposta para o meio ambiente de Curitiba. Professora Sheila, gostaria de complementar. Imprescindível, né? Fazer parte da educação ambiental. Pode ser feita através de junto com outras secretarias, as crianças tornarem-se fiscais do ambiente. Cada criança faz uma observação no entorno da sua casa, no caminho da sua casa, e traz informações. Olha que riqueza que nós podemos ter até durante uma aula da língua portuguesa. Ele pode fazer redações, ele pode fazer esse comentário, escrever, né? E com isso também nós estamos incentivando a escrita, a leitura, observar o seu ambiente, a sua cidade. E essa questão da reciclagem, a criança aprender que quando ele sai da sala de aula, ele não pode deixar um papelzinho na sala. No caminho, ele não pode descartar algum lixo, né? Não seja num lugar específico. Então, essa conscientização
ela é necessária porque é através, né, desde pequeno, através de criança, entrou aqui uma mensagem, atrapalhou o vídeo, ela já vai criando esses valores que precisam ser desenvolvidos, e a questão da higiene, essa questão ambiental, que nós estamos afundando o nosso planeta, né, em tanto lixo, é excelente, é um trabalho realmente que nós vamos promover a educação ambiental. Obrigado, candidato, obrigado. Mudando um pouquinho de área do meio ambiente, vamos para as consequências do Covid-19, principalmente as empresas, empregos, a cidade como um todo, a economia. Qual a proposta de vocês em relação a essa consequência, né? A gente vê, por exemplo, o segmento do artesanato, né, 6, 7 meses fechado, voltando agora, com atenção, a demanda do setor do artesanato, cultura, de cultivo, muito satisfeita. A gente vê vários segmentos, academias tiveram problemas, segmento esportivo tem problema, segmentos, você vê, academia voltada para a saúde, né, prevenção. Foi constatado que a prática do esporte é muito bem para a prevenção em relação ao Covid-19. A gente viu um descaso muito grande em relação à gestão atual a esse segmento, né? Não teve muitas vezes a empatia e o diálogo para esse ajuste. Qual que é o plano de vocês em relação ao resgate da economia, resgate do emprego e investimento para essas áreas que precisam, né, que foram muito afetadas? A prefeitura tem que ser parceira do setor produtivo da cidade, principalmente os pequenos empresários que precisam de apoio. Nós vamos criar uma linha de crédito com juros mais baixos e sem burocracia, a exemplo do que foi aprovado no Congresso Nacional, que é a empresa simples de crédito. Mas nós não queremos simplesmente liberar o crédito para os empresários, nós queremos orientá-los, né, para que eles se sintam confortáveis e seguros em relação ao novo negócio que estão implantando. Isso significa orientar sobre capital de giro, aonde buscar a melhor mão de obra, regiões específicas da cidade, e tudo isso através da Universidade do Trabalhador, que será um laboratório de qualificação e capacitação para o trabalhador, para que a gente tenha mão de obra qualificada, mas também para o empresário. Empresário que precisa de informações precisas, de consultoria, muitas vezes, do SEBRAE e de outras entidades do terceiro setor, para que ele possa ter mais sucesso em relação ao seu negócio. O empresário próximo da prefeitura é o que consegue com mais agilidade também as suas licenças e seus alvarás, que discute as suas taxas e que possa sobreviver durante crises como a que nós enfrentamos. O prefeito foi muito irresponsável em relação ao setor produtivo durante a crise. Ninguém quer correr risco, colocar sua vida em risco ou a vida do próximo em risco diante de uma pandemia que é a que nós vivemos, mas era preciso, junto com os médicos infectologistas, a ciência, discutir também com o setor produtivo alternativas. Eu faria diferente do que ele fez. Criaria plataformas digitais de delivery pela própria prefeitura, já que se gasta tanto com tecnologia e informação, com TI, através da ICI, informática. Ele deixou fechado a entrega, o delivery, durante uma semana. Imagine o prejuízo para alguns setores, como você mesmo disse aí, o comércio, por exemplo, que estava trabalhando só com entrega, não pôde entregar durante uma semana, sendo que o prejuízo em relação à infecção é de risco menor do que 2% em relação ao contágio. Então, depois chegaram à conclusão que era uma bobagem e reabriram uma semana depois. Mas esse vai e volta causou um prejuízo enorme para a produção da nossa cidade. A tecnologia tinha que estar a serviço, a tecnologia paga pela prefeitura tinha que estar a serviço dos nossos pequenos empresários. As subvenções tinham que ser repasses para os nossos pequenos empresários, ao invés de gastar com os grandes empresários do transporte coletivo. E enfrentar a crise junto com quem empreende na cidade é fazer com que eles consigam se recuperar mais rápido. Essas pessoas sobrevivendo pagarão seus impostos em dia
e vai continuar mantendo a arrecadação da prefeitura. Deixar o pessoal quebrar, que não pode, né? Os setores de academia, de gastronomia, cultural, nós não gastamos o orçamento da Fundação Cultural esse ano. Por que não prestar um auxílio aos nossos artistas para que eles prestem um serviço através das nossas plataformas digitais da prefeitura, inclusive para a pessoa que está em casa enfrentando o estresse, problemas graves com a saúde mental, né? Oferecer uma atividade cultural para o curitibano que está em casa se protegendo, até para forçar que ele fique em casa e respeite o distanciamento social, ao mesmo tempo remunerar os artistas da nossa cidade para que eles possam prestar um serviço e sobreviver, né, diante da crise econômica. É uma questão que tem que ter empatia e tato, né? Precisa melhorar muito essa questão. Os candidatos, tanto falando nisso, João, deixar bem claro aqui, muitas instituições estão procurando candidatos e protocolando, né, a proposta em relação a isso. A gente vê que, por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem clássico aqui, que as pessoas não conseguem entender, o segmento não consegue entender. A Feira de Artesanato de Curitiba, algumas feiras de Curitiba, são ao ar livre, né? Tudo foi constatado isso a nível mundial, porque ao ar livre a chance mínima de contágio, né? Tendo os protocolos, todos os cuidados recomendados por órgãos responsáveis de saúde. E a gente vê que estão sendo últimos a ser liberados, está tendo um rodízio a cada 15 dias, as pessoas, por exemplo, no Largo da Horta tem oportunidade uma vez por semana fazer a feira, né? Trabalha a semana inteira para vender, é um exemplo, né? E fazendo rodízio a cada 15 dias, e estão sendo afetados. E os mercados, a aglomeração é muito maior, então aí foram menos afetados, né? Os grandes não foram tão fiscalizados quanto os pequenos. Por que fechar as feiras livres, sem interromper aqui, eu vou deixar minha vice falar bastante aqui, mas por que deixar as feiras abertas, fechadas, sem funcionar, se os mercados estão funcionando? O risco de contágio é muito menor ao ar livre. Com o mesmo procedimento, a gente poderia garantir segurança, fazer com que as pessoas trabalhassem, produzissem, e a compra também, até o alimento é mais saudável, orgânico, sem agrotóxico, sem ser processado, das nossas feiras e dos nossos feirantes, mas a questão estética está se sobrepondo ao interesse público e a geração de empregos e renda da nossa cidade. Veja, perceba aqui, Marco Aurélio, existe uma negociação da Urbis para mudar o formato da feira do Largo da Ordem, retirar o número de comerciantes para um número menor, porque o prefeito entende que a questão estética, uma faixa tem que ser liberada para ficar mais bonita a feira. Então ele vai botar na rua trabalhadores, gente que está produzindo, que está gerando renda para a nossa cidade, porque ele acha mais bonito fazer em outro formato. Eu entendo que o embelezamento da cidade é positivo, mas não é só isso. Você não pode só ser um decorador da cidade ou um zelador que preze pela limpeza e por cuidados com os nossos parques e as nossas praças. Por trás de tudo isso tem vidas, tem trabalhadores, tem famílias que precisam de uma atenção especial por parte do prefeito e da prefeitura. Obrigado, João. Marco Aurélio. Professora Sheila, eu só queria... Você como professora, até eu gostaria de explorar um pouquinho de você. Eu fiz a minha pós foi feita em cima do terceiro setor, e isso no antigo Cefet na época. E eu lembro que naquela época, o terceiro setor, muitas vezes, através da pesquisa, ela é feita no seguinte aspecto. As pessoas desempregadas, né? Eu fiz até um estudo do Largo da Horta, eu tinha experiência ali, porque tenho um histórico familiar em relação a isso. Como que as pessoas foram para o terceiro setor? Através do desemprego, e acabaram criando uma arte, alguma coisa, uma questão de sobrevivência para sustento da sua família. E isso foi constatado, acho que 70%, aproximadamente, na época, a feira de artesanato surgiu assim. E muitos que migraram para o terceiro setor, de uma forma informal, se transformam numa arte informal, viraram empreendedores e hoje até são empresários, gerando negócio, gerando serviço. E no nosso país, nesse momento, isso vai acontecer muito. Por quê? O índice de desemprego já está gigantesco, né? Passou de 2 dígitos. E vai aumentar mais no ano que vem.
Será que o terceiro setor incentivado seria uma solução? Eu acredito nisso, Marco Aurélio. Eu acredito e temos que incentivar assim, as pessoas, aquelas que ainda não têm esse conhecimento, nesses centros especiais, como o João falou, para a comunidade, que a gente quer ter a questão tecnológica, o acesso dessas pessoas no local que tem a tecnologia, também dar cursos para o ofício, né? Isso é uma coisa que a gente já escutou isso, já aconteceu, mas a gente tem que, novamente, resgatar e promover esse trabalho, esse conhecimento. Mas eu queria, só voltando ali na questão do Covid, tem que haver uma interação em todas as secretarias do município, né? Não só na educação, porque senão tudo é na educação, mas entre todos, para que nós tenhamos o cuidado, a continuação desses cuidados que nós estamos tendo agora, nesse momento da pandemia, que ele tem que ser, isso aí foi um avanço, né? Quantas doenças a gente consegue evitar com a higiene das mãos. Então, acho que essa é uma questão que nós não podemos perder. Isso vai ser um trabalho em conjunto que todos possam dar continuidade. Eu acho isso muito importante. Obrigado, professora. João, você falou aqui em relação à descentralização de Curitiba, né? Devido a tudo é voltado para o centro. Como nós podemos melhorar essa questão logística, né? A Curitiba está se transformando em uma metrópole. E como que é a proposta de vocês em relação a essa descentralização, a melhorar principalmente o problema logístico? Chega o horário de pico, está travando. E daqui a um tempo nós vamos ter rodízios se bobear. Como que nós podemos melhorar essa questão em relação à logística da nossa Curitiba? Marco Aurélio, a gente está vivendo um novo normal, né? Nós estamos aqui, normalmente, o que é que aconteceria nesse período de campanha eleitoral? Eu estaria aí no teu estúdio, dando uma entrevista para você. Ou seja, a mudança cultural nos ensinou algumas coisas durante a pandemia. Agora, por outro lado, nós temos uma situação precária nos nossos bairros. Nós não oferecemos os mesmos serviços e a mesma qualidade de vida que existe no centro e bairros mais nobres, nos bairros mais afastados. Como é que muda isso? Deixar o bairro forte, fazer com que eles tenham centros comunitários, complexos, que possa ampliar o acesso da Rua da Cidadania, mas que também mude o zoneamento para que a gente tenha prédios comerciais mais altos para que empresas possam se instalar e as pessoas possam morar perto do trabalho, morar perto da escola dos seus filhos, morar perto dos equipamentos de lazer e de recreação, que o comércio seja mais forte também nos bairros para que as pessoas não precisem se deslocar para o centro da cidade e que a tecnologia que está aí seja melhor aproveitada, melhor explorada, melhor utilizada pelas pessoas da cidade, no trabalho. A gente precisa pensar mais na produção, né? No rendimento das pessoas, que se trabalham durante toda a madrugada e dormem durante o dia, não importa, o importa é o resultado. Os empresários já, com uma cabeça moderna, já pensam assim. É claro que não dá para aproveitar isso em todos os setores, porque tem muitas rotinas que precisam persistir, mas, por outro lado, nós podemos aproveitar melhor a tecnologia para produzir. E isso daí muda aquilo que é anticíclico. Se eu pegava o carro para trabalhar todo dia às 7 horas da manhã para fazer um programa de rádio, como você faz do outro lado da cidade, e agora eu posso fazer através de equipamento tecnológico, do timeline, instalar aqui na minha casa e fazer o programa com a mesma qualidade ao vivo da minha casa, por que eu vou perder tanto tempo no trânsito, nessa logística, desconforto de ter que enfrentar, às vezes, um fluxo alto de carros, se eu posso fazer tudo da minha casa, né? Eu vou me deslocar para outras estruturas que eu preciso, caso seja de fato necessário para fazer o exame. Então vai ter muito trabalho em casa, muito teletrabalho, e nós precisamos
nos reinventar nesse sentido. E a Prefeitura de Curitiba precisa ser impulsionadora desse novo laboratório que tem que ser formado aqui para criar novas alternativas de produção na nossa cidade. Obrigado, João. Mudando um pouquinho, a professora quer complementar alguma coisa em relação à logística? Não. Tranquilo? Em relação agora, vocês comentaram alguma coisa, mas queremos saber área de cultura, esporte e o jovem. Qual que é o plano para essa área de cultura, o esporte, o jovem? O jovem cada vez mais, muitas vezes, não está tendo muito espaço, né? Muitas vezes, alguns gestores, tanto que a gente vê, já tivemos problemas aqui em Curitiba, uma grande quantidade de jovens em shopping sendo proibidos de entrar, devido por sua roupa, né? Esteticamente. Como que podemos criar uma cidade que tenha um espaço específico para o jovem, a área esportiva, está melhorando essa área, a questão da cultura. A Curitiba é bem eclética, né? Tem vários estilos, várias etnias. Qual que é o plano em relação a isso para vocês? João? Opa! Eu pensei que a pergunta era para a Sheila, mas faço questão de responder. Essa é a minha área, né, o esporte. Hoje eu estive em uma praça no Jardim das Américas, conversando com os skatistas. E a estrutura existente da praça é mal utilizada. Precisamos de um prefeito que entenda de esporte, que pratique esporte. Eu sou corredor de rua, eu adoro andar de bicicleta, eu joguei basquete, vôlei, futebol a minha vida toda, e sei das necessidades nas mudanças dos nossos equipamentos esportivos. A gente precisa aproveitar melhor a estrutura existente. Hoje tinha lá uma praça, tinha uma quadra polivalente, que era utilizada para andar de skate, que eles precisam de um espaço liso. Tinha uma cancha de futebol de areia, que é subutilizada, que poderia se transformar em uma quadra de beach tênis e uma quadra de skate também, para que a polivalente possa ser utilizada para a turma que gosta de jogar basquete, vôlei e futebol de salão. E a pista de skate que estava quebrada. Investimento muito pequeno, né, uma pequena obra que se transforma em uma grande solução para trazer todos aqueles jovens que moram na região e até de outras regiões da cidade para praticar o skate, o beach tênis, o futebol, o basquete, o vôlei e outras atividades também. A cultura, nós temos um problema sério aqui, Marco Aurélio, porque todos os equipamentos culturais da nossa cidade estão concentrados no centro da cidade. Como é que a gente leva a cultura para as regiões mais afastadas, para os bairros? Através da professora Sheila, através da educação. Nós vamos investir em infraestrutura cultural nas escolas e abrir as escolas para a comunidade. Em escolas que nós não temos espaço, vamos adquirir alguns terrenos e construir novas estruturas de cinema, de teatro, de bibliotecas, investimento em laboratórios de informática. E laboratório de informática não é mais aquele laboratório antigo com computadores de mesa. Hoje tem isso aqui, o smartphone. Muitos alunos já têm o smartphone, quem não tem, tem o do pai, tem o da mãe. O laboratório tem que ser utilizado para oferecer conteúdo pedagógico digital. Assim como nós queremos, está já no nosso plano de governo, oferecer o IPTU social para empresas e indústrias que investam em estruturas culturais abertas à comunidade. Então, se tem lá uma indústria no sítio cercado que vai se instalar e ela construir uma biblioteca e um teatro, ela receberá um desconto proporcional ao investimento, à área que ela tem construída dessa estrutura cultural, e a comunidade terá acesso, né, diante de uma organização e um procedimento, né, para que todos possam, uma organização por parte da prefeitura junto com a empresa privada, os próprios alunos da escola poderão usar essa estrutura. É uma maneira da gente levar a cultura para os bairros, e daí a Sheila pode falar um pouco mais do projeto Fera, que eles fizeram no governo estadual, quando ela foi chefe do núcleo, para que a gente possa dar vida a essa estrutura com a participação dos nossos artistas, dos nossos escritores, dos nossos poetas, dos nossos atores, e reproduzir, multiplicar isso através do papel que os alunos cumprem. Obrigado, João. Professora, o que é esse projeto Fera? Para só relembrar um pouquinho, o que seria esse complemento?
Projeto Fera, como a própria sigla diz, é o Festival de Arte na Rede Estudantil. Nós vamos, através desse festival, descobrir talentos. Então, cada escola realiza e idealiza o que eles querem representar. As crianças teriam aula, né? Com aula de educação física, a aula de arte, eles podem ali idealizar um projetinho para depois mostrar para as outras escolas. Daí depois é uma reunião por regionais para fazer um grande encontro. As crianças vão para esse encontro para assistir, alguns para participar. E quando, na nossa gestão que fizemos no Fera, surgiram tantos talentos que até gravaram e hoje estão em algumas bandas, crianças que também se apresentavam como teatro, também foram estudar depois, fazer um curso específico. Então, a gente quer que as crianças mostrem e descubram o que ela pode fazer, e muitas vezes nem sabe que tem esse talento, né? E isso aí faz com que a criança fique, além de motivada, a gostar também mais da sua escola, porque ela vai em horário diferenciado, ela vai ensaiar com as amiguinhas. Então, a gente está com as crianças dentro da escola, elas não estão ali em outros espaços, muitas vezes espaços que a gente nem gostaria que estivesse. Então, isso tudo é uma maneira, tem dois objetivos: as crianças revelarem seus talentos e também as crianças ficarem ocupadas, porque as escolas que não são integrais, né, elas são em tempo integral, desses horários que ela vem no contraturno, ela pode ser utilizado para esses treinamentos, para esses ensaios, para essas apresentações. E depois a escola escolhe o que vai ser apresentado. Aí nós vamos ver uma escola maior na região, que tenha todo o espaço, infraestrutura, né, toda aquela questão estruturante, para fazer o festival ali. Como nós fazíamos no estado por municípios, aqui nós faríamos por regionais. Então, essa é a ideia, por regionais, e as crianças, os pais, qualquer um pode assistir. Obrigado, professora. João, nossa cidade cresceu, mas também, infelizmente, o setor de segurança está tendo bastante demanda. E há uma preocupação nas grandes cidades, metrópoles, em todas as cidades, o aumento, infelizmente, de desemprego, o aumento de muitas pessoas sendo dispensadas e também o aumento de desvio de conduta, aumento de casos em relação à segurança. Qual que é o plano de vocês em relação para Curitiba, prevenção da segurança? Olha, a nossa guarda municipal, o número de efetivo está defasado. Proporcionalmente, São José dos Pinhais tem mais guardas do que a gente. Acho que até Colombo tem um efetivo, e olha que é pequeno o efetivo. Não é uma brincadeira, Colombo não tem. Mas São José dos Pinhais, proporcionalmente, tem mais guardas do que a gente. Nós precisamos de um novo concurso de maneira urgente, dar mais estrutura para esses guardas, trabalhar em parceria com os conselhos comunitários de segurança. Eu quero chamar essa atribuição que é do governo do estado e trazer para a prefeitura de Curitiba, porque essa relação com a comunidade é muito mais forte entre o prefeito e o conselho, é muito mais próxima. Então nós temos como oferecer mais estrutura para que os conselhos possam funcionar na prática e criar em Curitiba um cinturão da segurança, em parceria com as forças de segurança do governo do estado, para que a gente possa inibir as fugas de bandidos que são responsáveis por assalto, sequestro relâmpago, assalto em banco, tem acontecido com muita frequência, que exista um monitoramento mais adequado através de câmeras de segurança e segurar essas saídas que fazem com que esses bandidos
saiam para a região metropolitana ou até mesmo para o interior do estado e fujam do nosso controle. Agora, câmeras de segurança, todo mundo tem falado disso, câmeras de segurança. Para operar a câmera, nós precisamos de pelo menos um guarda ou um servidor treinado para operar a cada 4 câmeras. Não adianta nada a gente ter 400 câmeras se a gente não tiver 100 pessoas para operarem o sistema. Então, é preciso implantar o sistema de tecnologia, mas também ter operadores e treinar os operadores para que eles possam garantir a gestão do monitoramento. Obrigado, João. Professora, quer complementar essa questão? Não, acho que o João está... Tá. Convidado, tem algum assunto que vocês gostariam de abordar que a gente não abordou nessa live de hoje? A gente fez aqui, tentou abordar o máximo de assuntos em relação a Curitiba. Tem algum assunto que vocês têm no plano de governo que vocês acreditam que seja importante abordar? Marco Aurélio, acho que a gente abordou tudo, mas aos poucos a gente vai conversando mais. Até queria pedir para os teus telespectadores que nos conheçam melhor através das redes sociais, que mandem perguntas, que interajam com a gente. Esse é um momento único, ímpar da democracia. O envolvimento das pessoas é necessário, tem campanha eleitoral, não tem apenas uma opção que é a reeleição do prefeito, e agradeço e enalteço o trabalho que você faz aqui na I9 Rádio, né? I9 Rádio. I9 Rádio, e a oportunidade que você nos dá para conversar com os teus telespectadores, com os teus internautas e seguidores. E também agradeço a companhia da minha vice, que é essa mulher trabalhadora, séria, professora, guerreira, que com certeza ao meu lado faremos uma grande gestão a partir do ano que vem. Obrigado a vocês, né, por enriquecer a nossa live de hoje. Obrigado, professora Sheila. Tem alguma coisa que quer falar, professora Sheila? Também agradecer esse espaço, porque nós temos muito tempo de TV, então a gente não consegue ter ainda mais com a pandemia, a gente não consegue estar conversando com as pessoas. Assim, a gente tem mais a oportunidade de apresentar a nossa proposta e as pessoas saberem, na realidade, quem é a gente, porque eu tenho ouvido muitas pessoas me contando que eles perguntam, mas essa Sheila é aquela nossa chefe? Mas aí o pessoal fala, E aí você está nos dando aí uma oportunidade, né? Principalmente também na região metropolitana, que muitos me conhecem, né? Já trabalhei em 14 municípios, e porque pode ter certeza, como o João disse, a gente tem muita seriedade no que diz, a gente tem um projeto de sociedade, repito, e nós não queremos apenas fazer, porque é o momento de campanha, estar enaltecendo, valorizando, promovendo, e depois fica por isso mesmo, né? Mas, então, mais uma vez agradeço a oportunidade e assim que tiver outra oportunidade, né, João, a gente com certeza aceitará. Obrigado a vocês por enriquecer nossa live e sucesso na caminhada, por defenderem um ideal, para a população, que possa ter uma opção que defenda a cidade de Curitiba, que precisa de cuidados. Muito obrigado a você que esteve do outro lado da telinha também, muito obrigado, esperamos até a próxima. Obrigado, Marco Aurélio, nosso número é 15, viu? É 15? É 15, dia 15. Um abraço, cara, sucesso para você, tudo de bom aí. Obrigado, sucesso para vocês também. Dia 15 de novembro é 15. É isso aí, né, João? Valeu, muito obrigado. Sucesso. Obrigado, amigo. Tudo de bom. Tchau. De boa, cara. Apareceu. Teu roteiro, João. Oi, querido. O dia foi muito corrido hoje, mas fica tranquilo que eu vou fazer teu vídeo. Fique calmo, tá? Um beijo, tchau.